dano, surto e atividade clínica, para depois falar então do trabalho que nós realizamos com os doentes que são seguidos no nosso serviço, sobre o impacto psicológico dos eventos de vida durante os surtos e o que é que podemos ter de futuro neste trabalho, o que é que queremos saber um bocadinho mais. Então, começando pela definição do que são life events. Life events são eventos de vida. Nós inglesamos um bocadinho esta linguagem por reuniões internacionais, mas são os eventos de vida. O que é que isto é, eventos de vida? São todo tipo de acontecimentos que vai ter um impacto que molda a vida das pessoas. Por isso, mudanças significativas na vida. Um casamento, um nascimento de um filho, uma mudança de emprego, às vezes até um empréstimo, um familiar que nós perdemos, ou uma relação de amizade que pode ser perdida ou pelo menos menos habitual por circunstâncias da vida, de mudança de alguém, ou seja, situações que não precisam de ser graves por toda a gente, mas que podem ter um impacto na nossa vida. Muitas vezes também doenças, ou ir a um evento pode ser um acontecimento. O que tem que acontecer é que tem que haver um impacto significativo, quer no bem-estar, quer no comportamento das pessoas. E um evento, por exemplo, uma gravidez, pode para uma determinada pessoa, numa determinada altura da vida, ter um impacto positivo, e para a mesma pessoa, noutra altura da vida, ter um impacto negativo. Por isso, não é o evento em si que define qual é que é o impacto previsto, é o que aquela pessoa sente como o seu impacto durante o evento de vida. E por isso pode ser positivo, negativo. Muitas vezes, quando nós falamos dos eventos de vida nestas circunstâncias, estamos a falar de eventos de vida com um impacto individual, mas a verdade é que há muitos eventos de vida que têm um impacto coletivo. Por exemplo, o falecimento do Papa Francisco, a eleição do novo Papa, ou, de uma forma um bocadinho mais drástica, o evento pandemia que aconteceu com impacto em todos nós. Passando agora para a questão dos domínios da abordagem de lupus. Isto é muito simplista e por isso nós podemos ver, quando estamos a abordar os componentes do lupus, o impacto na pessoa, já vamos ver o que é que estamos a falar quando falamos disto. Podemos estar a falar do domínio de dano e do domínio de atividade da doença. Começando pelo impacto na pessoa. Quando nós falamos sobre este domínio como uma abordagem, estamos a falar da qualidade de vida associada à saúde. Ou seja, quais são as modificações no bem-estar físico, mental e social porque essa pessoa tem esta determinada doença. Por isso, não tem a ver com os outros domínios da sua vida. Qual é o impacto na qualidade de vida porque esta pessoa tem esta doença. O tipo de qualidade de vida é que é tudo aquilo que afeta a pessoa. O bem-estar físico, mental e social. Dano, para clarificar, dano é aquilo que é reversível. Se uma pessoa com lupus teve uma catarata, seja qual for a razão, isto é irreversível. Pode-se fazer uma cirurgia para corrigir a catarata e pôr uma lente, mas a pessoa não deixa de ter tido uma catarata, tanto que houve uma intervenção por causa disso. Ou quando existe um infarto do miocárdio, o coração trata-se, a pessoa pode voltar a viver de uma maneira muito parecida com o que vivia anteriormente, mas o coração não deixa de ter tido um infarto. Ou seja, quando estamos a falar de danos, estamos a falar de coisas irreversíveis. E agora a atividade. É que, se calhar, o conceito que mais estamos habituados a lidar-nos para os profissionais de saúde e que foi do qual nós falamos muitas vezes com os doentes. Por isso, quando existe atividade, significa que existe inflamação. Agora, essa inflamação é que pode estar em 3 sítios diferentes. Logo acima vemos aquilo que é um surto, e o surto deve ser um tipo de inflamação que mudou muito desde a última vez que o doente foi avaliado. Nem sempre os doentes têm um surto, mas podem ter atividade clínica. Por exemplo, umas plaquetas que andam para cima e para baixo, umas dores articulares que o doente costuma ter, mas que às vezes têm um bocadinho mais de inflamação, outras vezes menos inflamação. Isto não é um pico, não é um surto.
é a atividade clínica persistente e que nós também precisamos tratar. Mas em termos de falarmos sobre isso, o grau de inflamação é diferente do ponto de doente que tem açúcar. E depois existe a remissão, que todos queremos, que é deixar de ter inflamação associada ao lucro. E esta necessidade de falarmos um bocadinho sobre isso tem a ver exatamente com o trabalho que vem a seguir. Por isso, tomando como exemplo este gráfico, em que a linha vermelha é a inflamação, aquilo que nós estamos aqui a ver é um surto, mas aqui continua a haver inflamação, mas é mais plana, é mais gradual, não há um pico, por isso será atividade clínica, e esta parte vermelha aqui, no zero, é o doente que está em remissão. Então, qual foi o trabalho que nós desenvolvemos nesta parte da investigação associada aos eventos de vida? Em doentes que tinham variações diferentes de duração da doença, tanto podiam ter 5 anos de doença como ter 30 anos de doença, nós fizemos uma entrevista aqui neste ponto, em que fomos avaliar o que tinha acontecido no ano anterior. Nesta entrevista passámos algumas escalas aos doentes e disponíveis para tirar medidas se assim fosse necessário, e nessa escala, era uma escala com 40 e tal variáveis, em que nós escolhemos alguns eventos de vida, nomeadamente se mudou de casa. E as pessoas teriam que preencher se esse evento, primeiro, se existiu, e depois, se não teve impacto, no zero, ou se teve um impacto negativo até -3, ou positivo até +3. E também avaliámos alguns sintomas de ansiedade, depressão e nível de stress que a pessoa sentia no dia da entrevista. E o que é que nós vamos fazer depois de termos feito, de avaliarmos os resultados de forma anónima? O que nós fomos ver foi estes doentes, pelo menos de forma em que não estavam a dizer os nomes das pessoas, pelo número de processos. Estas pessoas, neste último ano, tiveram ou não tiveram surtos. Ou seja, porque ter um surto não é um dia, são várias semanas. Tenho a certeza que a audiência sabe perfeitamente isso, se calhar até melhor que eu, o que é sentir ter um surto. E por isso nós avaliamos durante este ano, porque é para aí que as escalas estão validadas. E o que nós tentámos perceber se os doentes estavam em surto ou não, e se tinham atividade clínica, mesmo que não fosse surto, ou se estavam em remissão, para nós percebermos se havia diferenças entre o grau de inflamação. E o que encontramos realmente mostrou que havia diferenças. Por isso, esta diferença importante dá-se entre os doentes que estavam em surto, tinham tido surtos durante esse ano, ou que não tinham tido surtos, independentemente de poderem ter alguma atividade clínica. E o que nós encontramos foi, posso dizer, exatamente o oposto daquilo que eu achei que íamos encontrar, e realmente com muito mais lógica para o funcionamento do corpo durante a inflamação, o que nós encontramos. Então, esta escala aqui diz-nos impacto positivo para cima e impacto negativo para baixo. E aqui nós estamos a ver os doentes que tinham surtos durante este ano e os doentes que podiam ter atividade clínica ou estarem em remissão. E o que nós encontramos é muito importante para conseguirmos lidar com tudo isto no dia-a-dia. Os doentes que tiveram surtos não sentiram tanto impacto nem negativo nem positivo dos eventos de vida que tiveram. Enquanto que os doentes que podiam ter alguma atividade clínica ou estavam em remissão, mas sem surtos, peço desculpa, tenho que voltar para trás, tiveram muito mais impacto, quer positivo, quer negativo, dos eventos de vida que aconteceu. E então fomos tentar procurar o que é que se sabia na literatura, na comunidade científica, sobre eventuais causas para isto. Quando nós estávamos a discutir com o nosso grupo de trabalho, uma das primeiras coisas que surgiu foi que as pessoas estão mais durante o surto, estão mais preocupadas por estarem doentes do que propriamente com o resto das coisas que lhes acontecem na vida. Devia ser uma justificação. Mas encontrando trabalho, outros grupos de trabalho pela Europa fora, deparámos com um trabalho do grupo do professor Ian Bruce, de Manchester, em que mostrou que, em ressonâncias que mostram como é que o cérebro está a funcionar naquele momento, os doentes com lúpus, com um surto, que são estes que estão aqui assim a preto, e esta ressonância é precisamente de um doente com surto,
há áreas do cérebro que não funcionam da mesma maneira que noutras pessoas com lúpus que não estavam em surto e também nas pessoas que não têm lúpus, por isso nos controlos saudáveis. E estas áreas, que áreas são? São áreas que estão responsáveis pela forma como nós processamos a emoção, pela forma como a nossa memória fica depois de uma emoção. Então, aquilo que nós achamos que é o principal resultado, a principal hipótese disto que encontramos com os participantes no estudo, todos pessoas com lúpus, é que provavelmente a inflamação também atinge o cérebro, mesmo que não se dê conta, e isto muda a forma como os sítios do nosso cérebro que memorizam as emoções também funcionam. Por isso, a hipótese que nos parece mais provável é que durante um surto as pessoas com lúpus não consigam sentir da mesma forma o ambiente que as rodeia. Isto até faz um bocadinho de sentido, porque durante a inflamação nós também sentimos, toda a gente já teve uma gripe, toda a gente sabe o que é ter inflamação e de não querer rodear-se pelo mundo, querer ficar isolado, sentado no sofá num banquinho até que isto passe, que ninguém me chateie, que ninguém me incomode. E durante a inflamação, numa pessoa com lúpus, aparentemente acontece o mesmo processo. Não é só a memória para tudo o resto que pode ficar um bocadinho diferente, a velocidade a que o cérebro funciona, mas também a forma como processamos as emoções. O futuro, e é uma dúvida que quando nós discutimos isto tudo, foi a primeira dúvida que me surgiu, foi então, se aconteceram coisas muito importantes na vida desta pessoa que estava em surto e não conseguiu processar adequadamente, o que é que vai acontecer no futuro? Qual é o impacto no futuro para a vida desta pessoa, o facto de não ter conseguido sentir e processar estas emoções durante aquele evento? E por isso nós estamos a tentar perceber se conseguimos estabelecer um protocolo que nos ajude a estudar um bocadinho mais isto. Isto era aquilo que eu queria partilhar convosco. E estaria disponível para tirar dúvidas, mas tenho 5 minutos, não mais, para não poder continuar. Obrigada, Maria.